Veja que se eu não peço ela para falar sobre todas essas coisas, a gente ia acreditar, obviamente, que ela estava nesse patamar e foi simples e fácil o processo. Mas a trilha é uma trilha automaticamente que me traz um entusiasmo, não apenas pelo aspecto acadêmico, que sou apaixonado também, né? Para aqueles que me conhecem, sabem que a gente milita já há algum tempo também no ensino, mas por entender que todos os profissionais que chegam aqui para conversar com a gente têm uma bagagem muito bonita para ser escondida. Né? Então eu sempre gosto de perguntar ao profissional, né, como foi que essa trajetória ela se consolidou, porque eu acredito que o que vem daqui para frente, né, com o nosso bate-papo, ele está sendo fundamentado por essas experiências, né? E eu queria inclusive começar de maneira mais específica te perguntando justamente sobre esses desafios empreendedores, né? Porque você me falou o seguinte, André, ó, chega um determinado momento da minha vida, né, academicamente falando, que eu já tinha, né, um certo nível de conhecimento em função das formações e tal, em que eu passo a ser agora sócia de uma empresa, né, ou pelo menos inicio um relacionamento agora empresarial, um exercício profissional que me leva, inclusive, a exercitar um lado perito, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre essa vivência, né, quais foram os desafios naquela época, quem é que literalmente a convidou a exercer esse papel, né, de perícia, se foi um convite mesmo, se foi uma busca, isso era uma coisa que você já pensava, ou já tinha alguém como uma referência e você buscou isso, mas a minha expectativa, né, e talvez a dos ouvintes, é reconhecer como é que deu esse o start, né, para o ato Uhum. empreendedor. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, foi uma coisa que buscou-se por uma lógica de necessidade, principalmente porque hoje a gente entende que boa parte dos nossos empreendedores eles estão intimamente relacionados com esse ato da necessidade. Mas não significa dizer que todos foram empurrados por ela. Então eu posso ter casos e mais casos. Qual era o caso, né, Uhum. da Marcela, né? Como é que chegou? Olha, ela chegou por acaso. Por Realmente acaso. não foi algo que eu estava buscando. Sim, Eu estava, além de docente, eu também era gestora dos cursos de engenharia e eu vivia bastante atarefada. perfeito. Realmente era bem pesada, um trabalho Sim, intenso, você não para. tá. E eu tive que parar para concluir meu doutorado. Então, nessa parada, eu disse: olha, eu vou abandonar um pouco a gestão. Vou ficar só na parte acadêmica, porque eu preciso concluir, né? Então foi uma necessidade de estudo mesmo, Certo. parar. E nisso que eu parei um tempo, que eu dei uma relaxada, concluí meu doutorado, estava me sentindo um pouco mais leve, surgiu um convite. Ó, Foi um convite, eu recebi uma ligação de uma vara específica. Eu fui indicada, mas não sei bem por por quem, quem, né? isso realmente eu não sei. Certo. Talvez buscaram na universidade, muito provavelmente buscaram um nome na universidade. Na época eu acredito que eu era a única engenheira ambiental dando aula. Não era a única engenheira ambiental, não, tinha outros, mas enfim, buscaram na universidade, Certo. possivelmente. E eu recebi um convite de uma vara para participar como perita judicial em um processo na área ambiental. Eu perguntei qual era o caso, ela me explicou e me mandou os autos do processo. E ao ler os autos do processo, eu me identifiquei, eu percebi uma grande dificuldade minha do entendimento daquilo ali. Nossa, Perfeito. eu entendo tão bem português, por que, que eu não estou conseguindo entender aquilo? Aham. Era uma leitura mais difícil, uma leitura mais complexa para mim, que sou engenheira. Tá. E que não tinha muito conhecimento da parte da leitura jurídica em si. Perfeito. Eu entendia direito ambiental, claro, mas não na leitura jurídica. Eu comecei a ficar intrigada com isso. E meu pai, além de geólogo, que me influenciou um pouco para ir para a área ambiental, também é advogado e me ajudou muito. Eu Perfeito. tive uma consultoria jurídica aí Particular. particular. E eu comecei a entender os processos, comecei a achar bem interessante, aceitei. E comecei a gerar os laudos, comecei no início com muita Com muita dificuldade. Não dificuldade. foi fácil, eu não tinha ninguém, não tinha nenhuma indicação. Ninguém, não conhecia ninguém que fizesse perícia judicial ambiental. Então eu comecei do zero. Eu criei um modelo de laudo, estudei, claro, vi alguns cursos, tem alguns nomes renomados aí antigos, eu puxei alguns cursos, alguns conteúdos, dei uma estudada e fui tocando. Montei a minha metodologia e comecei a gerar os laudos da maneira que eu me sentia confortável. E com o tempo eu também fui me adaptando às situações. Eu percebi que no início tinha algumas dificuldades, quer queira, quer não, eu tenho que escrever de uma maneira que os juízes, que os advogados entendam. Não posso ser tão técnica assim na minha parte escrita, eu tenho que ser bem clara, Perfeito. que é uma das grandes atribuições do Perfeito. perito. Ele tem que falar as coisas com muita assertividade, com muita clareza, né? Tá. Para todas as partes compreenderem.
E aí eu fiquei bastante intrigada com essa área, voltei a trabalhar muito mais intensamente na área ambiental, que era a minha paixão original, Sim. né? Então, e desde então eu não parei mais. Eu até tive algumas dificuldades, tive que dar umas pausas na minha vida, porque tive que ir para Maceió, acabei indo atuar em Maceió, voltei para a gestão um tempo, então tive que ficar um pouquinho meio mais devagar, pegando menos processos, menos Sim. perícias, mas é uma área que eu sou apaixonada e que pretendo continuar, na verdade. Tô me esforçando, tô estudando cada vez mais para continuar cada vez melhor. Perfeito. O que me vem na cabeça, né, ouvindo um pouco dessa sua história, e é uma correlação que normalmente eu acabo fazendo, né, é o contexto desse ambiente, né, que mercadologicamente a gente já sabia, né, já ouvia do conceito, né, da dinâmica do cuidado com o meio ambiente, né, do futuro sem esse cuidado, né, das pressões que viriam, tanto políticas quanto empresariais, enfim. E eu acredito que isso ganhou uma intensidade muito maior, né, principalmente depois da pandemia, mas também por um movimento de mercado que, com as práticas de ESG, enfim, ganharam uma conotação muito mais ampla do que outrora. Eu queria que Marcela, né, enquanto especialista, ela falasse um pouquinho do que ela vivenciou lá atrás, do que era a exigência lá atrás, mas do que hoje você entende que é esse mercado, né? O quão rico é, o quão exigente ele é e quão carente também ele é. Porque no final das contas eu estou falando de busca de um bom profissional, seja perito ou não, mas enquanto perito, enfim, acho que essa é a busca. 2, a capacidade que ele tem de fazer uma leitura, que precisa ser multidisciplinar, porque você me falou sobre não apenas o entendimento daquele português jurídico, mas você também falou sobre a possibilidade de ter que falar para tantas outras partes interessadas de maneira mais clara e da carência, talvez, de profissionais que estejam preparados para, né? Como é que você lê esse contexto e faz essa correlação do antes com o agora? Ó, definitivamente a primeira palavra que você tem que pensar é em sustentabilidade. A gente está vivendo um período que não tem mais a possibilidade das empresas não serem sustentáveis, não pensarem em sustentabilidade. Eu não estou falando apenas econômica, também estou falando ambiental. Sim. E com essas necessidades, com essas demandas, começou a aumentar mesmo a questão de fiscalização, de cumprimento da lei. Cumprimento da lei, cumprimento de regulamento, manutenção do meio ambiente, monitoramento da qualidade ambiental. As empresas, as indústrias, elas podem produzir, elas devem produzir, a gente precisa de desenvolvimento. Claro. No entanto, as coisas precisam acontecer da maneira correta, porque já estamos enfrentando um período em que a gente não pode se dar o luxo de não preservar o meio ambiente. Sim. Então, com isso, nos últimos anos, eu acredito que aumentou muito a demanda para perícia ambiental, justamente pela diminuição da impunidade. Estão indo mais atrás dos órgãos, das pessoas, das indústrias que cometem crimes ambientais ou que causam danos ambientais que não estavam previstos, que não podiam ser feitos ou que precisam simplesmente mitigar aquilo ali. Então, com isso, a Justiça se viu numa posição precisando de pessoas especialistas naquilo. Perfeito. Os especialistas em meio ambiente, e eu não estou falando só para engenheiro ambiental, como eu sou engenheiro ambiental, mas tem vários processos que envolvem uma mineração que um geólogo, um engenheiro de minas vai ser mais adequado para fazer um processo, uma remoção de vegetação protegida que precisa ser reposta e que precisa de um engenheiro florestal para fazer uma avaliação. Perfeito. Então tem vários profissionais aí que podem trabalhar e devem trabalhar na parte de perícias judiciais ambientais. Então essa demanda não só cresceu nos últimos anos, como na minha visão vai crescer ainda mais. Porque a questão da impunidade ela já não está mais sendo tão aceita. Perfeito. Como já foi aceita outrora, né? Sim. Hoje em dia ela não é tão aceita. Então a tendência realmente é aumentar e aumentar também a necessidade de profissionais capacitados para trabalhar nas áreas de perícia judicial ambiental.